Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell. Essa semana nós vamos falar sobre o PED 3 para os alunos do nono ano, alunos e alunas, né, do nono ano, de Ética e Cidadania e História. Beleza? Então vamos comigo. Nesse PED, né, no PED 3, de número 3, existem várias questões que são afins de ética e cidadania. Tá? A primeira questão é a seção 3. Tá? No início do PED, há um texto onde há uma música de uma cantora, né? A cantora Marina. Não é a Marina Lima aqui do Brasil, tá? É uma cantora inglesa, onde onde há escrito em inglês e a sua tradução em português a música To Be Woman, certo? Ser humano, tá? E esse texto ele traz diversos questionamentos, em especial a respeito da vida, né? Porque a música fala sobre o que é o ser humano, né? Fala sobre o sentido da vida, qual é o sentido da existência do ser humano, certo? Então, esse texto está no início do PED e a seção 3 ela está pedindo o seguinte, certo? Logo no início. Com base na canção, faça uma montagem sobre as inquietações dela e sua a respeito no sentido da vida. Ou seja, o que vocês vão ter que fazer logo nessa primeira questão, tá? Vocês vão ter que fazer uma montagem, né? Fazer um parágrafo, escrever um parágrafo, onde vocês falam sobre quais são as inquietações, certo? Que a música coloca, né? Quais são as dúvidas que a música coloca? Quais são os questionamentos que a música coloca? Para a autora da música, quais são os dramas, né, que essa autora coloca ali na música? Quais são os questionamentos que essa música propõe, certo? E você, nesse mesmo trecho, vai colocar quais são os questionamentos que a música propõe, quais são as reflexões que a música propõe e quais as suas reflexões, né, no que se refere ao sentido da vida. O que é o sentido da vida para você? O que é a vida para você? O que é viver para você? Certo? Então você vai fazer um parágrafo de 4 linhas, tudo bem, aonde você vai unir nesse parágrafo, onde você vai escrever nesse parágrafo quais as questões que essa letra da música coloca em relação ao sentido da vida e para você, qual é o sentido da vida, né? O que é viver? Então você vai construir um pequeno trecho, um pequeno parágrafo com essas questões, ok? A letra A diz o seguinte: o que significa viver uma existência com sentido? Quais são as coisas que você faz no seu cotidiano e que dão sentido à sua vida? Que te fazem viver com maior felicidade e dignidade, né? Ou seja, na letra A, ela está perguntando o seguinte, né, basicamente: o que significa uma existência com sentido? Aí, para explicar essa pergunta, vem uma outra pergunta. Quais são as coisas que faz você, no seu cotidiano, que dão sentido à sua vida? Ou seja, quais são as coisas que você faz no seu dia a dia que são importantes para você, que dão sentido à sua vida, em que você acorda e diz: poxa, eu vou fazer isso e eu estou feliz em fazer isso, certo? Você joga bola, você escuta música, você estuda, você trabalha, você faz algum curso que você gosta muito, ou seja, no seu dia a dia, o que te dá sentido no seu dia a dia? Qual é o sentido da vida para você? O que é mais importante no seu dia a dia para você? Beleza? Letra B. Vem um trecho, né, de Julian Marias. Diz o seguinte:
A letra B. A vida não está feita, ao contrário, temos que a fazer. E ela é o que eu faço, o fazer mesmo. Antes de poder falar que a vida tem ou não uma missão a realizar, é ela mesma a missão. Julian Marias. Vamos lá. Ainda está na letra A. Ao ler esse fragmento, o que podemos afirmar quando Julian Maria diz que a vida não está feita? Isso implica em que atitude minha, nossa ou sua? Ou seja, nesse fragmento aí de Julian Maria, que se resume de que a vida ela ainda não está feita, ela não está pronta, né? E se a vida não está feita, ela não está pronta, ela nos passa o sentido, essa afirmação, de que ela é feita no dia a dia, certo? Dentro dessa perspectiva, né, o que eu posso fazer, certo, para dar sentido a essa vida que não está pronta? O que eu posso fazer para tornar essa vida uma vida boa que ainda não está pronta? Eu preciso ter atitudes, eu preciso tomar decisões. Que tipo de atitude, que tipo de decisões eu preciso tomar para que essa vida seja uma vida boa? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Na letra C, diz: eu quero me sentir humano novamente. Ser humano. Perdi minha direção. Eu quero me sentir humano novamente. Ser humano. Ser humano. Reafirma insistentemente a cantora. E nós também. Já temos uma referência na produção do PED 3. Vamos aprofundar o nosso conhecimento através de uma pesquisa sobre o tema: o que é ser humano? Após a pesquisa, registre a sua conclusão na folha de trabalho através de um texto entre 10 a 20 linhas. Ok? Então, vamos aprofundar o nosso conhecimento através de uma pesquisa sobre o tema: o que é o ser humano? Tá? Ser humano, ele remonta duas ideias. Né? Remonta a ideia de Homo sapiens, né? Que quer dizer o homem sábio, né? Porque o nosso tipo de ser humano que existe hoje é o ser humano Homo sapiens. Ah, professor, existiram outros tipos de ser humano? Existiram antes, como os neandertais, que não existem mais hoje, né? O que sobreviveu foi o Homo sapiens, que somos nós, tá? Então, ser humano, ele traz duas conotações. Remonta o Homo sapiens, que é o Homo sábio, que somos nós, o homem sábio, que somos nós, né? E ser humano também remonta, né, que dentro dos seres vivos, né, nós, os Homo sapiens, somos seres racionais. Tá? O ser humano, ele traz essas duas conotações para a gente. Né? E existem, com o passar dos anos, ser humano, ele ganhou outras conotações, né? Outros significados. Né? O ser humano, né, para você ser um bom ser humano, você precisa ter determinadas virtudes como compreensão, né? O perdão, né? A solidariedade em ajudar as pessoas. Esses adjetivos, eles vieram ser acrescentados, né? Principalmente na modernidade para cá, à figura de um bom ser humano. Então, partindo dessa ideia que eu expliquei, dessas ideias, elabore um texto de 10 a 20 linhas, onde você fala, né, todas essas conotações que envolvem o ser humano, que eu acabei de falar, mas também pesquisa. Beleza? Então, tranquilo. Vamos agora para a letra D, né, da seção 3. Eu quero uma conexão. Né? Essa afirmação está lá na letra da Marina. Tá? Faça um paralelo entre a expressão da cantora com a tirinha abaixo. Você vai ter que ler
a música de novo, tá? Para pegar o contexto em que essa frase está inserida, para poder entender o que a cantora está querendo dizer com essa frase, tá? E você vai fazer uma relação com essa tirinha aí. Apaguei meu Facebook, Orkut, excluí minha conta de e-mail, Twitter, LinkedIn, Flickr e joguei fora o meu celular, computador e televisão. E agora? Agora estou finalmente conectada, né? Ou seja, a tirinha está passando a mensagem para a gente que a verdadeira conexão é quando nós nos relacionamos uns com os outros, sem a intermediação de tecnologias. Nós abraçamos, conversamos ali tete a tete. Isso é a verdadeira conexão. Né? Não é através de chats, através da tecnologia. Isso a tirinha está querendo dizer. Ou seja, qual é a relação que essa mensagem da tirinha tem com o contexto da frase que está na letra da música? Eu quero uma conexão. Então vocês vão responder que tipo de conexão a cantora se refere. Aí você vai ter que ler lá o texto, tá? Justifique a sua resposta. Ou seja, fazendo um paralelo com a tirinha, que tipo de conexão a cantora está se referindo? Aí você vai responder que tipo de conexão a cantora está se referindo, tendo como base a tirinha também, tá? E depois você vai justificar a sua resposta. Tá bom? Beleza? Vamos continuar então. A seção 4. Né? A seção 4 utiliza 3 fontes. Né? Uma charge, um trecho da nossa Constituição, o artigo 5 da nossa Constituição de 1988, e uma outra charge aqui do Ziraldo, né? Vários meninos maluquinhos, né? Um do lado do outro, um igual ao outro. Certo? Deixa eu trazer a minha imagem aqui para o canto para não atrapalhar. Seção 4. Direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Vamos à tirinha. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a esposa. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. É uma crítica. Será que todos os brasileiros têm direito a esses elementos que a tirinha está colocando? Artigo 5. É uma lei. A lei máxima do país diz o seguinte no seu artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Né? Ou seja, não só ao cidadão brasileiro, mas aos estrangeiros residentes no país. Né? Eles têm o direito, né? Isso não pode ser tirado deles. Inviolabilidade quer dizer isso, não pode ser tirado, não pode ser negado. Direito à vida, liberdade, igualdade e segurança e direito à propriedade. Vamos lá. As imagens acima retratam a Constituição Federal do Brasil de 1988 e é a nossa atual Constituição. Pesquise os direitos do cidadão antes da Constituição, quem governava o Brasil antes de 1988 e como foi o processo de elaboração da Constituição. Ou seja, três questões estão na seção 4. Primeiro, pesquise os direitos do cidadão antes da nossa Constituição. Ou seja, quais os direitos o cidadão tinha antes da nossa Constituição. Professor, existia uma Constituição, uma outra Constituição antes da de 1988? Existia. Vai lá e pesquisa quais eram os direitos que o cidadão tinha. Beleza? Segunda questão. Quem governava o Brasil antes de 1988? Né? Qual era o presidente que governava o Brasil antes de 1988? Tá? E o terceiro e última questão. Como foi o processo de elaboração da nossa Constituição? Certo? Ou seja, como foi? Quem elaborou? Né? E essas pessoas que elaboraram, elas foram eleitas pela população ou não? Então você vai dizer como se deu esse processo da elaboração da nossa Constituição. Tranquilo? Beleza? Então vamos seguir para a sessão 7. Eu acredito que seja a última sessão. Tá? Desculpe o barulho que meu filho está tendo uma aula de online também, assim como vocês, aula de guitarra. Aí vocês vão escutar um
um som de guitarra aqui, mas fiquem tranquilos. Seção 7. É uma palavra em latim, tá? Mens sana in corpore sano. A saúde do corpo físico depende do equilíbrio espiritual, sobretudo do controle e da sanidade mentais. Certo? Eu vou ler com vocês o texto. O sentido original dessa frase, proferida há séculos, preconiza que há a necessidade, ou preconiza, quer dizer, chama a atenção que há a necessidade de se estar em equilíbrio, ou melhor, preconiza que há a necessidade de se estar com o espírito em equilíbrio para com o corpo, para que o corpo também... Vamos voltar de novo. O sentido original dessa frase, proferida há séculos, preconiza que há a necessidade de se estar com o espírito em equilíbrio, para que o corpo também esteja equilibrado. Isso quer dizer que temos a capacidade de transmutar doença em saúde. Transmutar é transformar. Doença em saúde. Naturalmente, se equilibrarmos o nosso eu interno, a mente e as emoções. Ou seja, se a gente procurar não se aborrecer muito, né, a gente evita doenças. Isso é mais ou menos isso, né? Procurar levar a vida com mais tranquilidade, mais compreensão com as pessoas, perdoar mais, né? Evitar ficar raivoso, irado com as coisas à toa. A gente evita doenças. Vamos continuar. Sempre que uma doença se manifesta, o que na verdade sentimos no corpo físico é resultado reativo de causa previamente incubada nos níveis mais elevados do nosso ser e normalmente já subsiste na mente ou no nosso subconsciente. Em outras palavras, consciente ou inconscientemente, você gerou a doença que reverbera agora em seu corpo físico. Isto significa dizer que tudo que acontece com o corpo nada mais é do que reflexo da mente que captou energias boas ou mais e jogou para o mundo das formas, causando a enfermidade. Está aí abaixo, de onde foi tirado o artigo. Vamos lá. A frase, título do texto, é uma famosa citação em latim derivada da Sátira 10 do poeta romano Juvenal. No contexto, a frase é parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Beleza? Vamos lá, letra A. Pesquise a tradução da frase ao nosso idioma, ou seja, essa frase aqui vocês vão transformar do latim para português. Vai lá no Google Tradutor. Beleza? Letra B. Faça um pequeno texto explicando o significado dessa filosofia de vida. Né? O que vocês vão traduzir para saber o que está querendo dizer a frase. Aí sim, vocês vão fazer um pequeno texto explicando o significado dessa filosofia de vida adotadas por muitos para manter as suas vidas em equilíbrio. Beleza? E a letra C. Você concorda com a frase mens sana in corpore sano? Se sim, justifique. Se não, justifique também. Beleza, gente? Deixa eu me trazer um pouco para cá. Ó, um grande abraço para vocês. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.